agosto de 1945. Nos portos do Japão, a outrora poderosa Marinha Imperial Japonesa permanece em silêncio. Em Yokosuka, Kure e Sasebo, os porta-aviões sobreviventes da frota que atacou Pearl Harbor agora estão imóveis, com seus convéses de voo vazios e seus hangares esvaziados. A força que pioneirou a guerra com porta-aviões, que levou 6 grandes porta-aviões ao Havaí em dezembro de 1941, foi reduzida a um punhado de cascos danificados, obsoletos e inacabados. Dos 25 porta-aviões de frota e leves construídos pelo Japão durante a guerra, apenas 5 permanecem à tona quando os documentos de rendição são assinados a bordo do USS Missouri, em 2 de setembro de 1945. Esses sobreviventes representam não a glória, mas a dura realidade da guerra de atrito que devastou a força naval japonesa ao longo de 4 anos de combate ininterrupto no Pacífico. Os americanos querem respostas sobre como o Japão os construiu tão rapidamente. Os britânicos querem entender as inovações de design que perderam durante seus próprios desenvolvimentos navais. E todos os aliados enfrentam a mesma pergunta estratégica: o que fazer com porta-aviões inimigos quando a guerra termina? A situação descoberta pelas forças de ocupação aliadas é sombria em relação à força de porta-aviões do Japão. Os grandes nomes desapareceram nas profundezas do Pacífico. Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu descansam no fundo do oceano após a Batalha de Midway, em junho de 1942, a batalha decisiva que mudou o curso da guerra no Pacífico. Shokaku e Zuikaku, veteranos de Pearl Harbor e do Mar de Coral, foram afundados em 1944 durante as intensas batalhas aeronavais que caracterizaram o último ano do conflito. Shinano, o maior porta-aviões já construído até aquele momento, com suas impressionantes 72,000 toneladas, durou apenas 17 horas em operação antes de torpedos do submarino americano USS Archerfish o afundarem em novembro de 1944, uma perda catastrófica que exemplificou a vulnerabilidade dos grandes navios japoneses naquela fase final da guerra. O que resta nos portos japoneses são os sobreviventes da desesperação, navios que representam os esforços cada vez mais frenéticos do Japão para manter alguma capacidade de porta-aviões diante de perdas esmagadoras. Honshu, o pequeno porta-aviões experimental de 1922 com apenas 7.470 toneladas, agora obsoleto e usado como transporte, representa a primeira geração de porta-aviões japoneses. Katsuragi e Ryuho, porta-aviões leves que nunca viram ação significativa devido às limitações de combustível e aeronaves que paralisaram as operações navais japonesas nos últimos anos da guerra. Os cascos inacabados de Ikoma e Aso, com versões ambiciosas de transatlânticos de passageiros que o Japão não teve recursos industriais, materiais ou tempo para completar à medida que a situação militar se deteriorava. E Kaiô, outra conversão de navio mercante, danificada por ataques aéreos americanos e imóvel no porto. Esses 5 navios, representando aproximadamente 60,000 toneladas combinadas de construção de porta-aviões, são tudo o que sobrevive de uma força que uma vez dominou as águas do Pacífico Ocidental. Os americanos catalogam cada um deles com meticulosidade característica. Equipes de inspeção detalhada medem espessuras de cascos, examinam esquemas de blindagem, fotografam sistemas de propulsão e avaliam extensivamente os danos acumulados. Diferente dos navios alemães capturados em águas europeias, esses porta-aviões oferecem insights únicos sobre uma doutrina de porta-aviões desenvolvida de forma independente, isolada de influências ocidentais diretas durante as décadas de 1920 e 1930, quando o Japão desenvolveu suas próprias soluções para os desafios da aviação naval. Equipes técnicas americanas chegam aos portos japoneses apenas semanas após a cerimônia de rendição. A Operação Blacklist, o codinome militar para a ocupação do Japão, inclui diretivas específicas e detalhadas para a coleta de inteligência naval. O Centro de Inteligência Técnica Aérea, estabelecido na Estação Aérea Naval de Atsugi, coordena o exame sistemático da tecnologia de aviação japonesa,
enquanto equipes separadas e especializadas do Bureau of Ships da Marinha dos Estados Unidos focam especificamente nos porta-aviões em si, seus sistemas e suas características de design. A prioridade máxima dessas equipes é entender como o Japão conseguiu produzir porta-aviões tão rapidamente durante os anos de guerra. Entre 1940 e 1945, os estaleiros japoneses lançaram 17 porta-aviões de vários tipos e tamanhos, uma conquista industrial notável que intrigava profundamente os planejadores navais americanos, que sabiam pelos relatórios de inteligência econômica que a produção total de aço do Japão era apenas uma fração da capacidade industrial americana. Como uma nação com recursos tão limitados conseguiu construir tantos porta-aviões em tão pouco tempo? A resposta está documentada nos cascos atracados em Kure e outros portos. Katsuragi e suas irmãs foram convertidos de cascos de transatlânticos de passageiros requisitados, um processo que reduziu o tempo de construção em aproximadamente 40% comparado à construção de um casco militar desde a quilha. Os americanos fotografam sistematicamente cada detalhe dessas conversões, medindo o espaçamento de frames estruturais, examinando cuidadosamente a união complexa de estruturas civis originais, com requisitos militares adicionados, documentando minuciosamente os compromissos técnicos e estruturais que o Japão foi forçado a fazer devido às pressões de guerra e limitações de recursos. Eles encontram evidências de construção leve em todo o navio, soluções que sacrificavam durabilidade por velocidade de produção. Alumínio é usado extensivamente, onde porta-aviões americanos contemporâneos usavam aço, subdivisão interna mínima para a economia de material e peso, e blindagem assustadoramente fina, que oferecia proteção inadequada contra ataques. A blindagem do convés de voo de Katsuragi media apenas 25 milímetros de espessura, comparada aos robustos 76 milímetros instalados nos porta-aviões americanos da classe Essex. Essa diferença fundamental explica simultaneamente tanto a velocidade de construção, que permitiu ao Japão expandir sua frota rapidamente, quanto as perdas catastróficas sofridas quando esses navios vulneráveis enfrentavam ataques aéreos sustentados. 4 oficiais americanos seniores da missão técnica naval ao Japão, especialistas em construção e design naval, passam 3 semanas intensivas a bordo do Katsuragi em outubro de 1945, produzindo um relatório técnico extraordinariamente detalhado de 340 páginas que documenta cada aspecto do navio. Eles medem e registram tudo meticulosamente: desempenho e especificações das catapultas de lançamento, dimensões precisas dos hangares, capacidade e layout dos sistemas de armazenamento e distribuição de combustível de aviação, arranjos complexos de controle de danos e sistemas de combate a incêndios. As descobertas técnicas confirmam definitivamente a filosofia de design americana que havia orientado a construção de porta-aviões dos Estados Unidos. Porta-aviões japoneses deliberadamente sacrificavam proteção estrutural e blindagem por velocidade operacional e maior capacidade de transportar e operar aeronaves. Essa escolha de design os tornava armas ofensivas letais e altamente eficazes em 1941 e 1942, quando a superioridade aérea japonesa dominava, mas os transformava em armadilhas mortais vulneráveis em 1944 e 1945, quando centenas de aeronaves americanas enchiam os céus do Pacífico em ataques massivos coordenados. Os britânicos chegam com prioridades diferentes, refletindo suas próprias necessidades e experiências operacionais. A frota britânica do Pacífico, que lutou ao lado dos americanos nas campanhas finais contra o Japão, mantém presença naval significativa em águas japonesas após a rendição formal. Oficiais técnicos britânicos, enviados pelo Almirantado em Londres, focam especificamente em inovações técnicas que acreditam serem superiores à prática estabelecida da Royal Navy. A doutrina japonesa de porta-aviões enfatizava hangares completamente fechados e protegidos, uma filosofia que os britânicos também preferiam e haviam adotado em seus próprios designs, em contraste direto com os designs americanos que favoreciam hangares de lados abertos para melhor ventilação e redução de riscos de explosão. Equipes especializadas do Almirantado
examinam detalhadamente os sofisticados sistemas de ventilação de hangares e os elaborados arranjos de supressão de incêndios instalados no Ryuho. Eles encontram soluções técnicas japonesas engenhosas para problemas operacionais com os quais a Royal Navy havia lutado durante toda a guerra, especialmente o desafio crítico de controlar incêndios em hangares fechados. Porta-aviões japoneses usavam sistemas inovadores de cortinas de água de alta pressão para isolar rapidamente incêndios em seções específicas dos hangares, impedindo sua propagação, além de sistemas de supressão automática com espuma química muito mais sofisticados e eficazes que qualquer tecnologia similar em serviço britânico naquele momento. Essas inovações técnicas são fotografadas extensivamente, medidas em detalhe preciso e documentadas para análise posterior. O diretor de construção naval do Almirantado em Bath recebe relatórios técnicos completos em dezembro de 1945, recomendando formalmente a adoção de sistemas japoneses de combate a incêndios e proteção de hangares para incorporação em designs futuros de porta-aviões britânicos então em planejamento. No entanto, os recursos britânicos disponíveis para explorar profundamente a tecnologia naval japonesa são severamente limitados pela situação econômica devastadora do país. Com a Grã-Bretanha praticamente falida, após 6 anos de guerra total que drenou suas reservas financeiras e capacidade industrial, a Royal Navy simplesmente não pode se dar ao luxo de transportar porta-aviões japoneses inteiros de volta à Grã-Bretanha para estudos detalhados prolongados em instalações britânicas, como os americanos fizeram rotineiramente com submarinos alemães tipo 21 e contra-torpedeiros japoneses capturados. Equipes de exame técnico britânicas completam seu trabalho de catalogação e análise até dezembro de 1945 e partem do Japão, deixando toda a responsabilidade pela disposição final dos porta-aviões sobreviventes para as autoridades de ocupação americanas e para o governo japonês sob supervisão aliada. Os soviéticos, tendo declarado guerra ao Japão apenas em 9 de agosto de 1945, uma semana antes da rendição japonesa, chegam dramaticamente tarde à divisão da tecnologia militar capturada. Oficiais navais soviéticos chegam ao Japão, ocupado em outubro de 1945, como parte oficial da estrutura de ocupação aliada estabelecida pelos Acordos de Potsdam, mas encontram os americanos já tendo completamente apreendido, catalogado ou restringido acesso a tudo de valor militar. Os soviéticos, cuja marinha não possuía nenhum porta-aviões operacional e tinha compreensão prática extremamente limitada de operações complexas com porta-aviões, desejam desesperadamente acesso direto e irrestrito à tecnologia japonesa de porta-aviões. Os ambiciosos planos de expansão naval de Stalin para o período pós-guerra incluem explicitamente a construção de porta-aviões soviéticos, e os designs japoneses capturados representam os únicos modelos práticos e acessíveis disponíveis para estudo, dado que americanos e britânicos certamente não compartilhariam seus próprios designs. No entanto, os americanos recusam categoricamente todos os pedidos soviéticos formais e informais para examinar os porta-aviões sobreviventes em qualquer detalhe significativo. O USS Attu, um porta-aviões de escolta americano, é especificamente designado para patrulhar continuamente o porto de Yokosuka, com instruções explícitas para impedir qualquer acesso soviético não autorizado aos navios japoneses atracados. Oficiais de inteligência naval soviéticos, frustrados mas persistentes, fotografam o que conseguem de longe usando câmeras de longo alcance e entrevistam cuidadosamente qualquer pessoal naval japonês disposto a falar sobre aspectos técnicos dos navios. Eles conseguem aprender informações valiosas sobre filosofias gerais de design, atalhos específicos de construção utilizados sob pressão de guerra e doutrinas operacionais desenvolvidas pela Marinha Imperial. Essa informação fragmentada mais útil retorna aos bureus secretos de design naval soviéticos em Leningrado e Moscou, onde influencia diretamente conceitos ambiciosos de porta-aviões soviéticos do pós-guerra que, devido a prioridades políticas e limitações econômicas, não seriam realizados concretamente por décadas.
Os soviéticos propõem formalmente, através de canais diplomáticos, tomar o Katsuragi como reparações de guerra legítimas, argumentando que o porta-aviões poderia e deveria ser alocado à União Soviética sob os mesmos protocolos de Potsdam que haviam dividido sistematicamente os ativos navais alemães capturados entre as potências aliadas. Os americanos rejeitam essa proposta categoricamente e sem possibilidade de negociação. Diferente da situação na Europa ocupada, onde as 4 potências aliadas compartilharam formalmente equipamentos militares capturados através de comissões conjuntas, os americanos mantêm controle efetivo absoluto sobre praticamente todos os ativos militares japoneses capturados, com participação aliada mínima e estritamente controlada nas decisões sobre seu destino. O destino final dos porta-aviões sobreviventes é determinado pela convergência de 3 fatores práticos e estratégicos distintos: o valor econômico imenso do aço sucateado em um Japão devastado, o imperativo estratégico aliado de desmilitarizar o Japão completa e permanentemente, e a simples realidade prática de que nenhuma nação no mundo precisava ou desejava 5 porta-aviões japoneses obsoletos, danificados e construídos com padrões inferiores. As autoridades de ocupação aliadas, operando sob a direção do comandante supremo das forças aliadas, General Douglas MacArthur, emitem diretivas formais no final de 1945, exigindo explicitamente a destruição sistemática de todos os grandes navios de guerra japoneses sobreviventes. O Japão, completamente devastado por anos de bombardeios estratégicos massivos e bloqueio naval que estrangulou sua economia, enfrenta a escassez crítica e desesperada de aço para a reconstrução básica. Os cascos dos 5 porta-aviões representam aproximadamente 60.000 toneladas de aço de alta qualidade urgentemente necessárias para reconstruir infraestrutura civil destruída. Desmontá-los sistematicamente serve simultaneamente a propósitos tanto estratégicos de desmilitarização quanto econômicos de reconstrução nacional. Honshu, o porta-aviões pioneiro experimental que lançou a aviação naval japonesa moderna em 1922 e serviu como plataforma de testes para 2 décadas de desenvolvimento, é o primeiro a ser eliminado. Em novembro de 1945, apenas 2 meses após a rendição, ele é rebocado para instalações de desmonte em Osaka e formalmente entregue a equipes civis especializadas de desmonte naval. Até fevereiro de 1946, o navio é completamente reduzido a sucata processada, seu aço fundido e refundido em materiais básicos de construção para uma nação se reconstruindo laboriosamente das ruínas. Katsuragi, o porta-aviões que havia recebido a atenção mais intensa dos inspetores técnicos americanos, segue o mesmo caminho em novembro de 1946. Desmontado sistematicamente nas instalações de Sasebo, o processo é mecânico, eficiente e completo. Equipes de corte com maçaricos trabalham metodicamente da proa à popa, removendo todos os acessórios e equipamentos utilizáveis, despojando completamente a maquinaria de propulsão e sistemas internos, cortando o casco massivo em seções gerenciáveis pequenas o suficiente para processamento em fornos industriais. Ryuho sofre destino idêntico em Osaka durante 1946. Seus inovadores sistemas de hangar cuidadosamente desmontados, catalogados brevemente e então fundidos junto com a estrutura do navio. Os porta-aviões eternamente inacabados, Ikoma e Aso, que nunca deixaram seus berços de construção originais nos estaleiros e permaneceram incompletos quando a guerra terminou, são sucateados exatamente onde estão em 1947, eliminando qualquer evidência física de sua existência parcial. Kaiyo apresenta um caso único entre os sobreviventes. Ela consegue sobreviver operacionalmente até 1947, sendo usada brevemente pelas próprias autoridades de ocupação americanas como navio de transporte civil para repatriar sistematicamente centenas de milhares de militares e civis japoneses, de territórios ultramarinos ocupados de volta ao Japão continental. Completamente despojada de todos os equipamentos militares,
sistemas de armas e capacidades operacionais navais, ela realiza múltiplas viagens entre os portos japoneses e o continente asiático, transportando soldados desmobilizados e civis deslocados finalmente para casa, após anos no exterior. Até outubro de 1947, quando esse trabalho humanitário massivo está finalmente completo, Kaiô é rebocado para os estaleiros de desmonte em Osaka para a eliminação final. O desmantelamento procede de forma rápida e eficiente. O Japão do pós-guerra havia desenvolvido por necessidade absoluta uma indústria altamente eficiente de quebra de navios, com centenas de navios militares e mercantes precisando de descarte urgente, e cada tonelada de aço recuperado sendo literalmente preciosa para a reconstrução. Em apenas 6 meses de trabalho intensivo, Kaiô deixa completamente de existir como qualquer coisa além de lingotes anônimos de aço e vigas de construção destinadas a projetos civis. A eliminação sistemática e deliberada é absolutamente total em sua implementação. Até meados de 1947, menos de 2 anos após o fim da guerra, nenhum porta-aviões japonês permanece intacto em qualquer lugar do mundo. A Marinha, que efetivamente escreveu o Manual Operacional da Guerra Moderna com porta-aviões, não tem literalmente nenhum porta-aviões físico para mostrar às gerações futuras. O contraste histórico com o destino dos navios alemães capturados é profundamente instrutivo. Vários navios de superfície alemães importantes sobreviveram como navios museu preservados ou cascos de treinamento utilizáveis. Graf Spee permanece parcialmente visível em Montevidéu. Submarinos Type 21. U-boat alemães foram preservados cuidadosamente em múltiplos países para estudo técnico e exibição pública. Mas porta-aviões japoneses foram deliberadamente apagados completa e sistematicamente da existência física, vítimas simultâneas de sua localização estratégica inconveniente, seu imenso valor econômico como sucata de aço em um momento de necessidade desesperada, e a determinação americana absolutamente inflexível de eliminar completa e permanentemente toda a capacidade naval do Japão como força militar independente. Nada sobrevive fisicamente hoje. Nenhum porta-aviões de frota japonês existe preservado em qualquer museu marítimo no mundo inteiro. Nem uma única seção de hangar, nem uma estrutura de ilha de comando, nem mesmo um fragmento estrutural significativo foi preservado deliberadamente para estudo histórico futuro ou educação pública. A eliminação física foi tão metodicamente completa que historiadores navais contemporâneos dependem inteiramente de fotografias de arquivo, documentos técnicos fragmentados e memórias cada vez mais raras daqueles que serviram a bordo para entender como porta-aviões japoneses eram realmente construídos, equipados e operados no dia a dia. O contraste com o tratamento de porta-aviões americanos sobreviventes é absolutamente marcante. O SS Intrepid serve permanentemente como museu marítimo popular em Nova York, e o SS Lexington é cuidadosamente preservado no Texas, e o SS Hornet permanece acessível ao público na Califórnia, e o SS Yorktown âncora permanentemente na Carolina do Sul. Os americanos preservaram deliberadamente e celebram publicamente sua herança histórica de porta-aviões como símbolos nacionais de poder e vitória. A herança comparável do Japão foi completamente fundida para vergalhões de construção anônimos e materiais industriais básicos. Alguns artefatos menores sobrevivem dispersos em coleções especializadas e museus regionais. O Museu da Academia Naval Japonesa, em Etajima, preserva cuidadosamente fotografias históricas, modelos detalhados em escala e itens pessoais tocantes de tripulações de porta-aviões doados por famílias. O Museu Yamato, em Kuri, exibe um modelo em escala extraordinariamente detalhado de Akagi, construído meticulosamente a partir de planos técnicos sobreviventes e fotografias de arquivo. O Museu Nacional da Guerra do Pacífico, no Texas, inclui exposições educacionais sobre operações complexas de porta-aviões japoneses, usando extensivamente fotografias de reconhecimento e documentos oficiais preservados em arquivos militares americanos. Mas estruturas físicas reais de porta-aviões, absolutamente nenhuma existe em lugar algum.
O mais próximo que qualquer pessoa pode chegar hoje de experimentar autenticamente um porta-aviões japonês da era da guerra é visitar estruturas de ilha preservadas de navios de era similar de outras marinhas, entendendo claramente que designs japoneses específicos difeririam muito significativamente em layout interno, construção estrutural e filosofia operacional. O legado duradouro do desenvolvimento técnico de porta-aviões japoneses influenciou sutilmente, mas definitivamente, a aviação naval mundial do pós-guerra de formas importantes. Designers navais americanos incorporaram conscientemente várias inovações técnicas japonesas específicas em designs ambiciosos de porta-aviões americanos do pós-guerra. O conceito operacional de hangar completamente fechado, que o Japão havia pioneirado e refinado através de experiência operacional, influenciou diretamente os massivos porta-aviões americanos da classe Midway, completados imediatamente após o fim da guerra. Ideias japonesas específicas sobre manuseio eficiente e manutenção de aeronaves, observadas e documentadas cuidadosamente durante as inspeções técnicas detalhadas em 1945, apareceram posteriormente incorporadas em procedimentos operacionais padrão de porta-aviões americanos desenvolvidos nos anos 1950. Os britânicos, que haviam examinado especificamente os sofisticados sistemas de combate a incêndios em hangares japoneses, adotaram conscientemente tecnologias similares em modernizações extensivas de porta-aviões britânicos do pós-guerra. De forma mais ampla e estrategicamente, a experiência histórica japonesa demonstrou conclusivamente as limitações fundamentais e fatais de uma estratégia naval focada exclusivamente em porta-aviões, quando confrontada com um oponente possuindo capacidade industrial dramaticamente superior. A Marinha Imperial Japonesa apostou essencialmente tudo na aviação baseada em porta-aviões, construindo uma força qualitativamente excelente e operacionalmente sofisticada, mas quantitativamente completamente inadequada para a guerra prolongada de atrito. Quando as perdas de atrito começaram seriamente em Midway, em junho de 1942, o Japão simplesmente não possuía a profundidade industrial necessária para substituir efetivamente essas perdas acumuladas. Essa lição histórica brutal moldou profundamente o planejamento naval estratégico da Guerra Fria subsequente, onde planejadores americanos e soviéticos enfatizavam conscientemente tanto sustentabilidade de produção e capacidade industrial, quanto sofisticação tecnológica pura em seus programas navais. A destruição sistemática e deliberada de todos os porta-aviões japoneses também representou uma escolha política e estratégica, consciente de apagar permanentemente capacidade militar potencial. Diferente da Alemanha ocupada, onde alguns ativos navais significativos foram preservados para estudo ou formalmente alocados a várias potências aliadas através de negociação, a Marinha do Japão foi deliberadamente eliminada como fato histórico físico consumado. Isso refletia simultaneamente tanto preocupações práticas imediatas sobre prevenir qualquer possibilidade de rearmamento japonês futuro, quanto cálculos estratégicos muito mais profundos sobre distribuição de poder naval no pós-guerra através do Pacífico. Os americanos garantiram metodicamente que nenhuma outra potência, particularmente a União Soviética emergindo como rival, pudesse de forma alguma adquirir acesso significativo à tecnologia avançada ou infraestrutura industrial naval japonesa capturada. Hoje, paradoxalmente, deve-se visitar o fundo escuro do Oceano Profundo para ver porta-aviões japoneses reais e intactos. Akagi jaz a impressionantes 5. 200 metros de profundidade de água, ao norte de Midway, finalmente descoberta em outubro de 2019 pelo navio de pesquisa tecnologicamente avançado Petrel. Seu convés de voo permanece surpreendentemente intacto após décadas submersas, sua estrutura característica claramente reconhecível nas imagens de sonar. Kaga descansa próxima nas profundezas, sua proa massiva colapsada pelo impacto, mas a seção de popa ainda mostrando distintivamente as linhas elegantes de seu design original. Esses naufrágios históricos e numerosos outros espalhados pelo vasto Pacífico são literalmente
os únicos exemplos físicos sobreviventes de construção real de porta-aviões japoneses ainda existentes. São oficialmente túmulos de guerra solenes, protegidos rigorosamente por lei internacional e designação formal do governo japonês. Mergulhadores não podem legalmente visitá-los. Qualquer salvamento é estritamente proibido por tratados, e eles jazem permanentemente na escuridão absoluta, a milhares de metros de profundidade, corroendo muito lentamente no fundo silencioso do mar. A velocidade extraordinária com que a tecnologia sofisticada de porta-aviões japoneses desapareceu completamente é historicamente notável. Em agosto de 1945, o Japão possuía conhecimento institucional insubstituível, representando mais de 2 décadas completas de desenvolvimento intensivo de porta-aviões, conhecimento construído laboriosamente por gerações de engenheiros navais talentosos e oficiais experientes, que genuinamente pioneiraram o tipo de navio. Em apenas 2 anos subsequentes, os navios físicos se foram completamente. A expertise técnica institucional foi deliberadamente dispersa. A documentação técnica detalhada foi fragmentada e espalhada. Quando o Japão finalmente estabeleceu a Força de Autodefesa Marítima, em 1954, sob supervisão americana, teve que efetivamente reaprender operações básicas com porta-aviões completamente do zero, dependendo totalmente de treinamento, doutrina e equipamento fornecidos pelos americanos, como se a Marinha Imperial altamente capaz nunca tivesse sequer existido historicamente. Agosto de 1945 começou com 5 porta-aviões japoneses silenciosamente atracados nos portos devastados, últimos sobreviventes trágicos de uma frota que uma vez aterrorizou completamente o Pacífico e projetou o poder naval japonês através de um oceano inteiro. Até 1947, eles haviam desaparecido completamente, transformados prosaicamente nos ossos de aço anônimos de um Japão pacífico e desmilitarizado, emergindo laboriosamente da derrota total. A corrida internacional para entendê-los tecnicamente foi historicamente breve. A retenção prática de sua tecnologia inovadora foi deliberadamente mínima. O apagamento sistemático de sua presença física foi metodicamente completo. O que a Marinha Imperial Japonesa alcançou notavelmente em design avançado e operações sofisticadas de porta-aviões sobrevive hoje apenas em arquivos empoeirados, fotografias desbotadas e memórias humanas que ficam inevitavelmente mais fracas e menos precisas a cada ano que passa inexoravelmente. Os últimos porta-aviões físicos se tornaram algo completamente prosaico e pragmaticamente necessário para um país destruído, matérias-primas essenciais para a reconstrução nacional urgente, seus cascos históricos renascidos anonimamente como pontes e edifícios civis, em vez de museus preservados e memoriais educacionais permanentes.